Bom dia, gente. Vocês viram que se o Jonathan fala mais 5 minutos, a voz dele acaba, né? Eu também estou nesse desafio hoje, ainda bem que eu vou falar só 40 minutos e eu tenho um desafio nessa manhã de, além de preservar minha voz, conduzir vocês também por mais esse degrau de desenvolvimento, de crescimento pessoal, de desenvolvimento da sua liderança também. No primeiro domingo desse mês, né? Hiperativo vai pensando as coisas assim, né? Hiperativo não tem jeito. Mas primeiro domingo desse mês a gente começou conversando sobre fé e trabalho com o pastor Melquisedeque. E aí foi um tempo fantástico, um tempo incrível que a gente teve aqui, de perceber mais uma vez que essa relação não é uma relação afastada, né, Melqui? Mas é uma relação que traz sentido para a nossa vida, para a nossa vocação, para o nosso ministério e para a nossa tarefa também do dia a dia. Na semana passada, eu estava em Belo Horizonte com 9 graus lá de manhã. E aqui, ao mesmo tempo, estava a Luciana falando para vocês sobre o desenvolvimento de habilidades emocionais, que inclusive ela não está hoje aqui, né? Registra aí a falta dela aí, porque ela deveria estar aqui hoje. Mas ela falou sobre habilidades emocionais, desenvolvimento e a importância do desenvolvimento das habilidades emocionais e socioemocionais nessa tarefa que a gente tem, não apenas de se relacionar, mas dos diversos níveis de relacionamento que a gente vai exercendo também a nossa liderança e a nossa influência. E hoje eu vou falar sobre hábitos e rotina. Vamos ver se... Tá passando aí, Faria? Senão você quebra minhas pernas também aqui. Tá com pilha? Ligado ele sempre é, né? Porque a bateria é... Tem ninguém lá em cima também, não? Ó, vocês estão roubando meu tempo, hein? Enquanto não funcionar ali, eu não... Mas enquanto os meninos colocam aí, hoje nós vamos falar sobre hábitos e rotina. Então vamos começar de novo. Quando eu penso em hábitos e rotinas, eu lembro logo da minha mãe, que tinha o desafio... Não, aí vocês foram demais também. Que minha mãe tinha o desafio de criar 5 filhos, né, gente? Eu era o mais novo, o bem mais novo desses 5 filhos. Mas é isso aí, pastora Deise. 5 meninos lá em casa. Eram 5 homens com meu pai e minha irmã. Né? E meu pai era militar e minha mãe era mais militar ainda do que ele dentro de casa. Porque imagina uma situação com 5 homens dentro de casa, então ela tinha que ser muito assim, né? Então todo mundo tinha a sua rotina, até porque era uma família muito pobre, a gente não tinha empregada, não tinha essas coisas todas, então todas as atividades eram repartidas. Meus irmãos dizem, ainda bem que não tem, o Silton não está aqui hoje, né? Mas meus irmãos dizem que eu fui o mais folgado, porque quando eu cheguei na adolescência, eles já estavam fora de casa, porque eu sou muito novo, né? Então eles já estavam fora de casa, então eu já peguei meio que a manha do gato, de ficar só no cantinho assim e tal, não fiz muita coisa, mas eu tenho um hábito que eu herdei desde a minha infância, porque minha mãe sempre ensinou que a primeira tarefa quando a gente acorda é arrumar a própria cama. Então isso para mim é sagrado, gente. Você conhece gente que não arruma a cama logo cedo? Não olha para o lado, por favor, não olha para o lado, só pensa nela. Mas isso é um hábito que a gente vai desenvolvendo, uma rotina que a gente vai incorporando e naturalmente isso se torna uma atividade inconsciente na sua vida, assim como aprender a dirigir e etc. Então, quando eu falo de hábitos e rotinas, eu lembro também lá da minha casa hoje, que eu tenho um desafio também com as minhas filhas adolescentes de arrumar a cama todos os dias. Um dia elas vão aprender. Quando você for mãe, um dia você vai aprender essa tarefa aí. Então, nós vamos conversar sobre hábitos e rotinas e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8. E... como eu esqueci o meu óculos, eu vou colar aqui. Porque apesar de ser muito novo, eu estou ficando velho, né, gente? Então, preciso do óculos. Filipenses 4:8 é a partir daí que a gente vai basear a nossa conversa hoje aqui de manhã, ok?
Daqui a pouco a gente passa para um próximo momento, onde você vai ter oportunidade de fazer perguntas e conversar comigo e com o Jonathan aqui também, que, aliás, hoje nós quase combinamos na paleta, né, na nossa roupa aqui. Filipenses 4:8 diz assim na versão transformadora, diz assim: concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, em tudo o que é nobre, em tudo o que é correto, em tudo o que é puro, em tudo o que é amável, em tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e pensem no que é digno de louvor. Amém, gente? Então, a partir disso, a gente vai conversar nessa manhã, mas antes eu queria que você fizesse um exercício com a pessoa que está do seu lado. Eu queria que você reunisse informações. Gente do céu. Nós vamos orar por esse negócio aqui, hein? Agora. Passa. Em nome de Jesus, passa. Pega outro. Vai lá, generoso. Faz favor. Enquanto isso, tem alguém que pode passar? Tem um mouse correndo aqui, ó. Beleza. Eu queria que você conversasse em 15 segundos sobre Barack Obama. Eu queria que você reunisse informações sobre ele aí agora. Conversa com a pessoa que está do seu lado. Pode conversar, gente. Faz favor. Quem foi, quem não foi? Ah, a Luciana chegou. Muito bem. Está perdoada já. Seu atraso. Você tem mais 10 segundos. Vamos lá. Que informações você reúne sobre Barack Obama? 5 segundos. Ok, pode passar o slide para mim. Eu reuni 3 informações sobre o Barack Obama. Eu separei informações sobre a sua profissão, sobre a sua influência e sobre... Não. Nós vamos ter uma conversa séria hoje, depois aqui. É o MAVE. Ora por esse ministério, gente. É igual quartel. Quartel é assim, quando vai um monte de soldado para um canto assim, é porque estão tentando resolver o negócio. Muito bem, então reúne 3 informações sobre essa figuraça que foi o presidente Barack Obama. Sua profissão, sua riqueza e o seu nível de influência. Então, se você olhar para a tela, obviamente você deve ter reconhecido e conversado com a pessoa que ele foi presidente dos Estados Unidos, serviu com 2 mandatos de 2009 a 2017. Sua riqueza, além de um salário muito bom como ex-presidente, ele também é um investidor em ações, imóveis e, obviamente, tem uma renda muito grande também, obrigado. Tem uma renda muito grande também a partir das biografias dele e da esposa, que tem vendido milhões de cópias pelo mundo afora. E a sua capacidade de influência, não apenas como presidente, mas como presidente de um país que praticamente influencia a ordem mundial, ele tem uma capacidade enorme e a sua imagem gira em torno da justiça social e dos direitos humanos. Eu trouxe mais uma pessoa para a gente conversar. Apesar do nome começar com J e ser careca, ele não é irmão do Jonathan. Gostou dessa, né? Essa foi boa. Então eu queria que você reunisse informações com a pessoa que está do seu lado aí. Quem nunca viu essa figura na sua frente? Jeff Bezos. Vou te dar mais 5 segundos para você conversar com a pessoa do lado aí. Pelo menos para fazer a pergunta, quem que é esse camarada, né? 5 segundos se passaram, eu também trouxe 3 informações. O Jeff Bezos é o fundador da Amazon, gente. Vocês compraram um monte aí na semana passada, lá no dia do Amazon Prime, lá, né? Vocês compraram um monte lá e receberam lá no prédio, lá, caixas e caixas e caixas chegando na portaria lá durante essa semana aí. Então, o Jeff Bezos é o fundador da Amazon, uma empresa que vale algo em torno de 1,5 trilhões de dólares. Eu não faço ideia do que isso significa, mas está esse número na tela aí. Sua riqueza pessoal gira em torno de 180 bilhões, segundo a Forbes. E a sua influência, obviamente, além de movimentar o mundo da tecnologia, gira o mundo do comércio mundial global também. Esse é o Jeff Bezos, senhores e senhoras. Essa vocês já devem conhecer, já devem ter visto em algum lugar. Quem é Oprah Winfrey? 15 segundos para você conversar
com a pessoa do lado. Gilberto, conversa aí, vocês aí, troca uma ideia aí. Essa é uma personalidade mais conhecida. Esse ano, ao final do ano passado, ela ficou, né, mais evidente ainda, porque ela entrevistou o príncipe William, né, num bafafá que teve dar, né, uma treta que teve lá no Reino Unido. Lá, né? Então, Oprah Winfrey foi apresentadora de um programa com seu próprio nome durante 25 anos, considerada uma das melhores entrevistadoras do mundo. Junto com Jô Soares lá, eles estavam na mesma lista dos melhores entrevistadores do mundo. Sua riqueza gira em torno de 3,5 bilhões e é uma das mulheres mais ricas do mundo. Mas o que ela faz com essa riqueza? Não apenas compra sapato, mas com certeza ela também tem um poder de influência enorme, o que inclui educação, saúde e causas sociais também. Essa é Oprah Winfrey. E aí eu quero trazer para vocês um camarada que para nós já é mais ou menos de casa, né? Porque o pastor Craig Groeschel, ele também é uma pessoa extremamente influente no mundo inteiro. Não é à toa que ele está aqui todo ano na nossa igreja, não é? Ele dá palestra todo ano aqui na nossa igreja no mês de maio. Se você não está sabendo, você precisa participar do nosso Summit aqui, porque o pastor Craig Groeschel é o embaixador mundial do Summit, e é ele quem coordena o Summit. Então, ele é fundador da igreja Life Church, que começou numa garagem, assim como a IBM, Microsoft, Apple, começou numa garagem. Então, a Life Church hoje está espalhada em mais de 35 locais nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, e gera uma renda anual. Eles trabalham com um orçamento anual de 350 milhões de dólares. Imagina o que a gente não faria com esse orçamento aí, hein, pastor? Campos para tudo quanto é lado, né? E o seu poder de influência gira em torno do tema que ele trabalha como liderança, desenvolvimento de líderes, pastores ao redor do mundo. Como eu disse, ele coordena o Summit, e o aplicativo que você tem na Bíblia aí, no seu celular, o aplicativo que você tem, foi um membro da igreja dele que trouxe a ideia para ele. Ele comprou a ideia, apostou tudo no projeto desse membro, e hoje a Bíblia Online que você tem no seu celular aí, ela já está instalada em mais de 400 milhões de aparelhos, e a missão principal dele é espalhar a palavra de Deus o máximo possível via mundo digital. Ok, gente? Barack Obama, Jeff Bezos, Oprah Winfrey e Craig Groeschel. O que essas pessoas têm em comum? Vou te dar 5 segundos para você conversar isso com a pessoa do seu lado aí. Eles têm muito dinheiro, com certeza. Eles têm um poder de influência muito grande, com certeza. Eles têm negócios bilionários, trilionários, são mega empresários. Todos eles têm essas características em comum. Mas eu queria convidar o John Maxwell aqui para dar uma informação importante sobre eles e que nos identifica com eles também. O John Maxwell diz assim: todo mundo recebe 24 horas por dia e não podemos adicionar ou subtrair 1 hora, por exemplo, assim como não podemos atrasar o tempo nem acelerá-lo. O tempo é o que é. O que as 4 pessoas têm em comum conosco? Todos nós temos o quê? 24 horas por dia. E então você pode começar a fazer a pergunta: por que eu não sou um trilionário? Por que eu não sou o Jeff Bezos, se eu tenho as mesmas 24 horas por dia? Talvez você se identifique com aquela pessoa que abre a agenda na segunda-feira, coloca um monte de quadradinhos assim nos horários, lista um monte de atividades e se sente extremamente realizado no fim do dia, quando todos aqueles quadradinhos estão preenchidos de que você deu conta de todas as suas tarefas. E se você não deu conta de uma tarefa naquele dia, você vai armar toda uma estratégia para se sentir satisfeito de jogar aquela tarefa para o dia seguinte, mas de alguma maneira se sentir realizado para não ficar frustrado de que o seu dia foi improdutivo. Ou então você é daqueles que chega assim no fim do dia e diz assim: nossa, o meu dia precisava ter 25 horas. Conhece gente assim?
Nossa, eu precisava de mais umas 2, 3 horas no dia para dar conta de tudo o que eu tenho que fazer. Conhece gente assim? Você vê ela no espelho todo dia, né? Essa pessoa assim, né? Então tem gente que não sabe lidar com o tempo, e quando a gente fala de hábitos e rotinas, hoje a gente vai falar exatamente sobre a gestão do tempo. O tempo é o recurso mais democrático que a gente tem. Como diz ali, o tempo ele não pode ser parado. Enquanto a gente está aqui assentado, o tempo está ali no telão rodando. E eu tenho mais 20 minutos para terminar essa palestra. Eu preciso dar o exemplo hoje sobre gestão do tempo aqui. Porque senão eu vou queimar meu filme e nunca mais eu subo aqui. Como é que vai ser lá nos meus processos pessoais lá de mentoria, desenvolvimento que eu faço? Eu vou falar para a pessoa sobre gestão do tempo e ela vai dizer, não, mas lá na igreja aquele dia você não respeitou o tempo. Você tem que dar exemplo, né? Pastor tem que dar exemplo, aquela coisa toda que vocês sabem. Mas o tempo não pode ser parado. Enquanto eu estou falando aqui, o tempo está rolando. Enquanto eu estou falando aqui, menos tempo a gente vai tendo de vida. Se você pudesse traçar uma linha com um ponto inicial onde você nasceu e um ponto onde você pretende morrer, deixa eu mudar aqui, um tempo onde você nasceu e um tempo até onde você pretende viver, e onde você está nessa linha do tempo, talvez assim como eu, que já fiz esse cálculo, eu já estou para lá da segunda metade do meu tempo aqui. Eu estou com 47, eu pretendo viver pelo menos romper os 90, que é um marco zero lá histórico da minha família, né? Então eu quero romper os 90, então eu já estou mais para lá do que eu já estive para cá. Mas tudo o que acontece entre o dia em que você nasceu e o hoje, depende dos hábitos e rotinas que você vem agregando e desenvolvendo ao longo da vida. E isso tem a ver com o tempo, porque o tempo não para. Assim como o tempo não para, o tempo também não pode ser esticado. Lembra de você que queria mais 2 horas no dia? Não tem como esticar o dia. Não tem como esticar o dia. Não tem como, por exemplo, viver aquela experiência de um filme muito legal que eu quero recomendar para vocês, O Preço do Amanhã, com Justin Timberlake. O Preço do Amanhã, quando a pessoa precisava trabalhar durante um dia para poder ter horas de vida no outro dia. Então é uma ideia muito legal presente nesse filme lá. Mas o tempo não pode ser esticado. Assim como o tempo não pode ser esticado, o tempo também não pode ser guardado. Eu não posso acumular tempo para usar amanhã. Quem dera a gente pudesse fazer isso. Hoje eu trabalhei menos, hoje eu economizei 3 horas do meu dia, então, amanhã eu vou ter 27, amanhã eu tenho até banco de horas, né? Não existe banco de horas para o tempo. E assim também o tempo não pode ser comprado, embora muitas pessoas achem que possam comprar o tempo de vida. A Bíblia nos traz lições importantes sobre como gerir o nosso tempo. Um dos textos que eu mais gosto é o texto do Salmo 90, quando ele diz, ensina-nos ou ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Geralmente a gente, pastor, gosta de usar esse texto para falar no aniversário dos outros, né? Então a gente, antes de cantar o parabéns, a gente faz uma meditação sobre o valor da vida, sobre como os dias são vividos, como os dias devem ser vividos no próximo ano de vida, toda a experiência que as pessoas já tiveram com os anos passados, com as experiências passadas. Isso tudo é o caminho da sabedoria que o salmista nos apresenta para enxergarmos como nós temos vivido os nossos dias, para além de alcançarmos coração sábio ou vivermos com sabedoria, sabermos aproveitar de acordo com a nossa profissão, com a nossa missão de vida, de acordo com os nossos relacionamentos, como vivermos melhor. Gestão do tempo não tem a ver só com o quanto você aproveita o seu tempo ao longo do dia. Tem a ver como você aproveita o seu tempo ao longo dos anos que você tem para viver. Vamos avançar então, gente? Queria que você fizesse um exercício aí com a pessoa do seu lado também, a partir de expectativa e realidade. Sabe expectativa e realidade lá dos memezinhos da internet? Você tem 24 horas por dia. Eu fiz uma média muito hipotética mesmo, da expectativa mesmo, né? De que você gasta 8 horas por dia no trabalho. O segundo ali é irreal para mim, porque eu não lembro a última vez que eu dormi mais de 7 horas por dia, né? Até porque eu tenho insônia também. Hiperativo tem insônia, não tem jeito. Então, uma média de 7 horas por dia, se você dorme mais de 7 horas por dia,
você é privilegiado, erga as mãos para o céu e agradeça a Deus todas as noites antes de dormir. Então, lazer e esporte, 3 horas, tarefas domésticas, uma bela de uma faxina, 3 horas por dia, hein, gente? Não é a cada 15 dias, não. Limpa a casa a cada 15 dias, né? Essas coisas. Não, 3 horas por dia, incluindo lavar, cozinhar, passar, essas coisas que só eu faço lá em casa. E no trânsito, 3 horas por dia, afinal de contas você mora em Águas Claras e trabalha na Asa Norte, lá na 16 Norte, então você vai gastar aí 3 horas por dia de deslocamento. Queria que você conversasse com a pessoa do lado sobre como você distribui o seu tempo nessas 5 áreas aqui ao longo do dia, nessas 5 tarefas ao longo do dia. Eu queria que você pensasse como é a sua realidade com a pessoa do seu lado aí, ok? Talvez se você dorme 12 horas por dia, não fala não, senão vai deixar a pessoa com inveja, chateada. Como é a realidade das suas 24 horas? Ok. Se você deixou outra pessoa com inveja, no final a gente ora e a gente vai pedir perdão aqui, né? Porque de repente você está livre das 3 horas de tarefas domésticas, né? Você tem condições de ter uma pessoa para lidar só com isso. Então, olha só, você tem mais 3 horas no seu dia dentro desse nosso exercício aqui. Marco Fabossi é um amigo meu de São Paulo, membro da Igreja Batista lá em São Paulo. E ele escreveu o livro Fator Confiança e ele fala muito sobre a ideia do autoconhecimento. Esse exercíciozinho que a gente fez aqui é um exercício de autoconhecimento. É o que a gente tem trabalhado o tempo inteiro durante esse mês sobre os caminhos da liderança. Conhecer-se e identificar que áreas da sua vida são boas e que áreas da sua vida ainda precisam melhorar, é esse exercício de autoconhecimento. Quando a gente fala sobre hábitos e rotinas, a gente está falando sobre esse processo de identificar quais são, relacionado à gestão do tempo, quais são as falhas na sua gestão do tempo e começar a ajustar então. Por isso, o foco, a disciplina, a disposição, a atitude, a vontade, o esforço, o desejo de crescer, o desejo de melhorar faz parte desse processo de crescimento pessoal que vai influenciar todas as áreas da sua vida, inclusive a liderança e o poder de influência que você tem em todos os lugares por onde você anda. No seu trabalho, se você não sabe gerir o seu tempo, você vai entregar com dificuldade e você vai ser cobrado por isso. E se você é um cristão, como conversamos no primeiro dia aqui da nossa EBD de inverno, você vai dar um péssimo testemunho da sua fé e da sua pessoa. Diz que é crente, sabe aquelas coisas assim que... Diz que é crente, mas não sabe nem gerenciar o seu tempo. Diz que é crente, mas não consegue dar conta das suas demandas. Tudo, então, uma questão de foco, redirecionamento para a gente poder melhorar. Trouxe um dado muito legal aqui para nós. Os 10 países mais conectados do mundo. O segundo deles é o Brasil, com um tempo de conexão diário de 9 horas e 32 minutos. A gente só perde para a África do Sul em termos de conexão. Eu sei que tem gente aí apontando a câmera, no final a gente disponibiliza, tá bom? É só me procurar, a gente disponibiliza. Senão o meu tempo vai embora. Em termos de horas e minutos ao longo dos anos, 2020 e 2021 foi o pior ou o maior índice em termos de conexão. Talvez por conta da pandemia, obviamente, home office e todas aquelas demandas da pandemia, mas eu acho que também por conta do acesso à conexão. Em 2013 a gente não tinha tantas plataformas, tantas redes sociais. Em 2013 a gente tinha o Orkut e o Facebook começando. Quem é do tempo do Orkut aí, né? A gente tinha o Orkut e o Facebook começando.
Então a gente tem um desenvolvimento de inúmeras redes sociais. 2 semanas atrás surgiu mais uma, que é o Threads, né? Nós já estamos lá, né? Conectando lá, né? Então já existe o Threads, que em menos de 7 horas de lançamento teve mais de 7 milhões de acessos nessa nova rede social. Então é incrível o negócio, né? Então, em termos de conexão, 2021 foi o maior, talvez por esse período ainda de adaptação. A gente tem um outro dado que é mais recente, uma pesquisa de 2021, entre 11 e 13 de outubro de 2021, no Brasil. Então, quantas redes sociais você usa? 49% de 2.500 pessoas usam de 3 a 5 redes sociais por dia. Eu estou nesse negócio aí. Talvez você esteja também. Porque eu tenho WhatsApp, Instagram, Facebook, Threads agora, e só, eu tenho essas 4. Twitter eu não tenho, não. Twitter não é de Deus, não. Twitter não é de Deus, não. Mas o Threads está mais ou menos ali, no Twitter ali. Então eu estou entre os 49%. Talvez você tenha 3 a 5 redes sociais, né? Não estou falando só de grupos, não, porque grupos você tem 50 grupos no WhatsApp, só isso já extrapolaria, né? Um outro dado, quanto tempo você passa nas redes sociais? O mesmo grupo, a mesma pesquisa, 7% passa mais de 5 horas nas redes sociais. Talvez seja o seu filho adolescente, talvez seja você mesmo, né? Mas 16% passa de 3 a 5 horas. Talvez você dê a desculpa, não, mas eu trabalho em home office, eu estou muito conectado, trabalho em várias plataformas, etc. Isso daí fala de tempo de tela mesmo, incluindo sua profissão também. Outro dado interessante, e agora é o que vai pegar mais, né? Então, o uso de redes sociais por faixa etária e sexo. Então, de 3 a 5 horas, vamos pegar só aquele recorte ali, da penúltima coluna, né? Então, homens, 11%, mulheres, 20% daquele número, mulheres passam mais tempo nas redes sociais do que homens. E em termos de idade, a gente tem o nosso público aqui da igreja. Então, entre 16 a 24 anos, corresponde a 22%, entre 25 a 44 anos, que é a nossa juventude e início da vida adulta aí aqui na igreja, 25%, talvez seja o mercado de trabalho que está conectado o tempo inteiro, né? Entre 45 e 59 anos, 6%, pastor Paulo está ali, ó, nos 6% ali, passa de 3 a 5 horas por dia nas redes sociais, e mais de 60 anos, 2%. Isso tudo, gente, fala para nós que não nos falta tempo. Não falta tempo. A gente não precisa esticar o tempo. A gente não precisa ter 25 horas, 26 horas. A gente não precisa guardar o tempo, a gente não precisa comprar o tempo, a gente não precisa negociar o tempo. Não nos falta tempo. Daí o Filipenses 4:8. O Tommy Newberry é um pastor da área de recursos humanos nos Estados Unidos também, e ele escreveu esse livro, o Princípio 4:8, que é o texto de Filipenses. Filipenses 4:8. Por isso, o princípio 4:8. E o princípio que ele ensina no seu livro é de que não existe tempo suficiente para se fazer tudo. Não tem tempo suficiente para fazer tudo. Tudo o que eu queria. Não temos tempo. Mas existe tempo suficiente para você fazer as coisas certas. Por isso, tudo o que é digno, tudo o que é importante, tudo o que é louvável, tudo o que é... Filipenses 4:8 é a ideia que ele traz para nós. Então, talvez o que nos falta seja propósito de vida, seja foco nos nossos objetivos pessoais e relacionais, seja objetivos que nos encham de paixão e não necessariamente você atirar para tudo quanto é lado e fazer, inclusive, coisas que você nem deveria estar fazendo. Talvez o que nos falta seja gestão pessoal de todos os recursos disponíveis. Talvez seja trabalhar com prioridades ao invés de se meter a fazer, como eu disse mais uma vez, tudo o que aparece no seu dia para fazer. Talvez o que falta seja disciplina para prosseguir com as nossas decisões. Então eu queria apresentar cinco ideias, ou 5 características, ou 5 princípios fundamentais para você aprender a gerir melhor o seu tempo e ser um bom cristão
Afinal de contas, o tempo é aquilo que Deus nos deu e a gente precisa aproveitar aqui. Então, primeira dica, primeiro princípio fundamental, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Às vezes o seu problema da falta de tempo seja o fato de você não saber estabelecer limites para as pessoas sobre o quão precioso é o seu tempo. Não estou pensando naquela relação de que tempo é dinheiro, não. Não estou pensando nisso. Eu estou pensando em como você consegue administrar e estabelecer limites para que outras demandas não tomem o lugar daquelas suas prioridades, daquilo que você tem que fazer. Se você não diz não, você acaba dizendo sim para todo mundo. E isso tem uma relação com o segundo princípio também. Priorizar tudo é priorizar nada. Conhece gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo agora? Tem um pessoal até que lançou um disco aí com esse título, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Lembre-se que priorizar tudo, no final das contas, é priorizar nada, porque você vai ter muita iniciativa e vai ter pouca acabativa. Você vai ser daqueles que vai começar um monte de projetos, começa, não dou conta, nada é realizado. Isso pode desencadear uma série de comportamentos emocionais, como frustração, decepção, ansiedade, por aí vai. Isso tudo aí. Terceiro princípio, pare de dar importância a tudo. Geralmente quem prioriza tudo como importante, geralmente também não consegue dar conta das coisas. Então pare de dar importância a tudo. Quarto princípio, elimine o excesso de atividade e gere produtividade. Conseguem compreender que é uma escada que a gente está subindo aqui? São níveis que a gente vai trabalhando aqui de compreensão da nossa gestão do tempo? Então aprenda a dizer não, priorizar tudo é priorizar nada, pare de dar importância a tudo, elimine o excesso de atividade e gere produtividade. É melhor você fazer uma atividade muito bem feita do que se meter a fazer 5 e não terminar 5 delas. O Jonathan, não eu, mas o Jonathan, ele costuma dizer que mulheres se acham quando dizem assim, mulheres conseguem fazer um monte de atividades ao mesmo tempo, né? Mas não eu, o Jonathan diz que mulheres têm maior capacidade de começar a fazer várias atividades, mas que o foco vai se perdendo no meio dessas atividades. Não é isso que você diz? Você diz isso aí sempre aí. Né? E que homens não. Homens, geralmente, quando começam uma atividade, eles, quando não se distraem mesmo, eles conseguem terminar aquela uma atividade ali. Né? É questão até que gera DR no casamento, né, gente? Eu consigo fazer um monte de coisa e você fica aí só com o controle na mão, né? Enfim, não vamos entrar no mérito dessa questão, não. Mas a gente precisa pensar em termos de economia de energia, esforço, saúde emocional, física, financeira, se eu não preciso focar mais e estabelecer prioridades. Então, diferencie desejo de necessidade, importante de urgente. Eu vou passar isso daqui, nós não vamos trabalhar. Porque eu não tenho tempo. Então, gerenciar tempo é diferente de gerenciar prioridades. O que a gente precisa aprender, então, a partir do tempo de Filipenses, capítulo 4, verso 8? A gente precisa aprender a gerenciar prioridades. Assim como diz o salmista também, ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a estabelecer uma rotina, ensina-me a estabelecer hábitos que sejam saudáveis, ensina-me a eliminar hábitos que não sejam bons, produtivos, ensina-me a incorporar rotinas que sejam produtivas, que estejam alinhadas com o meu propósito de vida, que sejam focadas com o meu objetivo de vida. Ensina-me, ensina-me, ensina-me. Talvez essa deva ser a nossa oração todos os dias. Deus, ensina-me a contar os meus dias. E então a gente começa a estabelecer critérios na nossa agenda também a partir de valores como a produtividade. Eu estou pensando em resultado. Eu estou falando com vocês e pensando em resultado.
Porque a gente precisa aprender a gerenciar bem o nosso tempo. A gente precisa aproveitar o tempo que Deus nos deu. E quantas vezes a gente desperdiça o tempo que Deus nos deu para vivermos a nossa vida, para desenvolvermos a nossa vida profissional, para desenvolvermos a nossa vida nos nossos desejos, necessidades pessoais, para vivermos a nossa vida no nosso ambiente relacional em casa, no trabalho, até mesmo na igreja. Para isso, então, a gente precisa da direção de Deus para fazermos o que é o certo e não aquilo que a gente acha que tem que fazer de monte. E eu quero terminar, então, trazendo mais esse exercício para vocês hoje. Então, eu queria que você pensasse, a partir de hoje, nessas 3 questões aí. O que eu não posso deixar de fazer? São passos para estabelecimento de prioridades. O que eu não posso deixar de fazer? Eu estou aqui porque a Carol está tirando uma foto ali. Tirou aí, Carol? O que eu não posso deixar de fazer? É aquilo que é a prioridade número 0 da sua vida. É aquilo que diz respeito à sua missão de vida, é aquilo que diz respeito ao objetivo maior da sua vida. Você não pode deixar de fazer e só você tem que fazer isso. Só você pode fazer isso. Só você deve fazer isso. Segundo, tenho que fazer, mas não agora. A gente cresce e ouve da mãe assim, aquele ditado, né? Menino, se você pode fazer hoje, para que você vai deixar para amanhã, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Mas às vezes tem coisas sim que podem ficar para depois. Uma diferença é você estabelecer prioridades e colocar planejamentos e dizer isso tem que ser feito hoje e isso pode ser feito amanhã ou daqui a 10 dias. Outra coisa é procrastinar nas suas decisões, nas suas ações. São coisas completamente diferentes e um dia a gente pode falar só sobre procrastinação. Mas tem coisas que podem ficar para amanhã. E uma terceira dica, um terceiro conselho é você também estabelecer coisas que seria bom que você fizesse, mas você passa a vez. Sabe, tem coisas que você tem o conhecimento, tem coisas que você tem a expertise, tem coisas que você sabe como fazer, tem coisas que você conhece todos os processos, os passos, mas você não tem que fazer, porque de repente você não está responsável por aquilo ali, e existem pessoas responsáveis por aquilo ali. Então você precisa aprender a delegar. Você precisa aprender a passar a bola para outro. Outra pessoa está aqui para isso. De repente você é um líder lá um chefe de setor no seu trabalho, e você passa uma demanda, mas você fica ali, no fim das contas você mesmo faz. Tem pessoas para fazer aquilo ali. Não ocupe o seu tempo se existem pessoas para fazer o que você até gostaria de fazer. Seria bom se você fizesse, mas você passa a vez. E para fechar mesmo, a gente não pode confundir movimento com progresso, ou excesso de movimento com progresso. Aí eu trago um pouquinho para nós aqui enquanto igreja. Às vezes a gente, enquanto pessoas, se voluntaria para trabalhar em 10 ministérios. E a gente não dá conta disso. Às vezes a gente, enquanto igreja, estabelece um monte de planejamentos. E a gente não se perde no meio dos processos. Às vezes, pessoalmente, enquanto família, a gente estabelece um monte de rotinas e planos. Mas a gente se perde com isso aí. Excesso de atividades não tem a ver com resultado e produtividade. Talvez o contrário. Tem a ver com nunca conseguir dar conta de nada. E o famoso texto de Eclesiastes 3, verso 1. Há um tempo, vamos ler junto? Há um momento certo. Vamos começar de novo? 3, 2, 1. Há um momento certo para tudo, um tempo. Outra versão vai dizer que há um tempo para todas as coisas, e é isso que a gente precisa pensar. Ok, gente? Jonathan, está contigo. Muito bem. Agora que é a hora da verdade. Você fica aqui? Não, tá. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta
E vocês fiquem à vontade para perguntar também. Nós temos microfones por aí. 2 aqui, ó. Então é só se manifestar que o nosso time vai até você. Reverendo Ailton, eu estava pensando ali enquanto você falava que para que a gente desenvolva hábitos e rotinas saudáveis, isso inclui uma gestão do tempo saudável. Talvez a palavra-chave para isso seja disciplina. A gente precisa de disciplina. E eu ouvi aqui, num culto das mulheres, eu não vou me lembrar o nome da pessoa que falou, era uma das convidadas que estava aqui no último culto das mulheres. Ela disse uma coisa realmente muito legal que eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido. Que quando a Bíblia fala sobre o fruto do domínio próprio é igual à disciplina. E aí eu fiquei pensando nisso, que para a gente desenvolver essas coisas é necessário disciplina e é um dos troços mais difíceis da gente conseguir. Então, a minha pergunta é que você tente colocar na prática o que é que eu posso fazer agora para começar a ser mais disciplinado e construir hábitos e rotinas saudáveis a partir de uma boa gestão de tempo. Vou sair daqui e vou fazer isso. Além daquelas 3 questões, né, as 3 últimas questões aqui, primeiro é você ter consciência de que às vezes você vai precisar fazer uma coisa que você não gosta, mas que é necessário. Domínio próprio tem muito a ver com isso, porque o domínio próprio é exercitado nas relações com as pessoas e é exercitado muito nas suas questões pessoais também. Eu corri 4 maratonas na minha vida, 42 quilômetros, 195 metros. Mas o pior não é correr a maratona no dia. O pior é treinar para a maratona. Porque vai ter um dia que você vai precisar sair, isso alguns anos atrás, né? Então eu morava em BH ainda. Então, quem conhece Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha, eu saía às 5h30 da manhã de casa e dava 2 voltas na Lagoa da Pampulha, que tem 18 quilômetros e 300 metros. Então eram 36.600. E aí, num determinado momento, sua cabeça viaja e você começa a pensar assim, nossa, eu já passei aqui hoje. E aí, talvez entrem elementos sabotadores. Então, os elementos sabotadores, se você pensou em questões, né, práticas, seria você identificar quais são os elementos sabotadores para te tirar desse caminho de disciplina. Então, se você, um exemplo, né? Se você não tem o costume, mas você acha que é importante arrumar a sua cama todos os dias quando você acorda, e você sai de casa, e se você tem um dia péssimo, você vai ter pelo menos a certeza de que vai chegar em casa e vai encontrar a cama arrumada, e isso vai trazer para você uma sensação de, nossa, consegui realizar uma coisa legal na minha vida hoje. Tudo mais deu errado, mas de manhã eu acordei, arrumei a cama, cheguei em casa, e a cama estar arrumada é para mim um senso de realização pessoal, né? Talvez esse seja um elemento prático. Comece a identificar quais elementos são sabotadores. Faz uma pesquisa simples quando você chegar em casa hoje. No seu celular, não é só no meu não, nem no seu. No seu celular você tem como verificar quantas horas você gastou, por exemplo, em tempo de conexão, em tempo de tela, em redes sociais. Se você tem Instagram, no próprio Instagram você tem lá tempo de utilização. E aí talvez o tempo de Instagram seja o seu elemento sabotador hoje para você não estar conseguindo dar conta de todas as atividades que você tem no dia, porque você se perde gastando a ponta do dedo da digital na tela do seu telefone lá, vendo vídeos no Instagram. Então identifique elementos sabotadores, talvez seja isso. Para domínio próprio, como você disse lá do texto de Gálatas, né? Talvez para domínio próprio, um dos elementos sabotadores seja o modo como eu vou gastando o meu tempo. Seja isso mesmo, né? Muito bem, respondidíssimo. Obrigado. Alguém por aí? Sim, eu vou pedir só para quem for fazer a pergunta se levantar, dizer o nome e fazer a pergunta, tá bom? Bom dia, pessoal. Bom dia, pastores. Meu nome é Alessandro. Queria só fazer um comentário adicional no livro O Poder do Hábito, né?
eles falam que muitas vezes a gente está no piloto automático. A maior parte das nossas atividades ou ações, na verdade, está no nosso inconsciente, a gente nem percebe, né? Só vai repetindo aqueles atos, aquelas atividades. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, até como identificar isso, né? Sair desse piloto automático. E eu queria também ouvir de você, existe uma linha muito tênue quando você preenche muito a agenda, né? Se torna disciplinado, o cronograma ali de tempo, de atividades, e muitas vezes nós nos tornamos muito ocupados, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que trabalhar, eu tenho um tempo de qualidade, eu tenho que eu tenho que cuidar da minha saúde, etc. E às vezes a gente não se permite, eu vou usar um termo aqui, o ócio produtivo, ou contemplação, enfim, ou o que você queira chamar aí. Então, eu queria saber essa linha tênue, quando de fato a gente está procrastinando, entre aspas, né, ou tendo um ócio ali, ou quando de fato isso é importante, até para a gente ter uma qualidade ali da nossa gestão do tempo. Obrigado. Excelente pergunta. E as duas perguntas são uma só, né? A sua segunda pergunta responde a primeira e explica a primeira, né? E aí eu vou trazer um exemplo para nós que é a liderança de Jesus. Jesus lembra daqueles 5 passos lá? Aprenda a dizer não, pare de dar importância a tudo, prioriza, né? Na liderança de Jesus, na narrativa dos evangelhos, a gente vê muito claro Jesus estabelecendo uma boa gestão do seu tempo. Jesus tinha o seu tempo para orar, a prioridade dele era aquilo ali. Ninguém podia orar por ele tinha que ter o seu tempo de oração. Chega um momento, na narrativa dos evangelhos, no encontro com a multidão ali, que Jesus se volta para os discípulos e diz, olha, acabou a paciência, não tem mais paciência com esse povo não. Lida com eles aí agora que eu vou para o outro lado do rio para ter o meu tempo de oração também, para ter o meu tempo quieto, para ter o meu tempo de recuperar energia, para ter o meu tempo, como você falou, do ócio produtivo, né? Talvez isso seja o ócio produtivo de Jesus, né? Jesus, no atendimento das pessoas, ele estabeleceu limites também. Ele falou não, ele falou sim, ele falou calma, ele falou estamos chegando, ele falou não desista, nós vamos chegar, vai dar tempo, né? Então, a liderança de Jesus mostra muito para nós como gerir o tempo também. Aí você falou do automático. Tem coisas que a gente faz automaticamente que são produtivas. Mais uma vez, para mim arrumar a cama em 30 segundos é produtivo. É produtivo. É realização pessoal para mim arrumar a cama, né? Mas é feito no automático. Talvez alguém precise ser forçado a arrumar a cama. Mas para mim é no automático. Sabe, aí a gente começa a pensar, é mais fácil incorporar novos hábitos ou é mais fácil me livrar de hábitos ruins? No próprio livro lá, O Poder do Hábito, ele vai dizer, é mais fácil você incorporar novos hábitos do que tentar lutar para desincorporar hábitos ruins. Porque quando você começa a incorporar hábitos bons, os hábitos ruins vão sendo eliminados naturalmente, né? Respondi? Obrigado. Aqui não tem... sim. O tempo também tem um aspecto de sensação, né? Muita gente sente que o tempo passa mais rápido. E nesse aspecto de sensação, como você situar nesse aspecto de que você está ganhando tempo, está perdendo tempo? Porque com muita informação nós temos hoje. A tecnologia, os meios de transporte, então a gente está avançando, até tem uma percepção de que ganha-se tempo, no sentido de que eu poderia fazer um percurso, por exemplo, em 2 dias de avião eu faço em 2 horas, mas existe a questão da sensação de que o tempo está passando mais rápido. Como a gente ficar tranquilo e não eleger as prioridades e não ter essa percepção da ansiedade em relação a isso? O Mário é sempre filosófico. Agora eu quero ver. O Mário é sempre filosófico. Deixa eu ter um tempo de ócio aqui. Cara, eu penso assim,
Alguns anos atrás surgiu uma cultura aí, uma literatura que inclusive veio de um autor cristão, que é um livro chamado Essencialismo. Não sei quantos viram aí, Essencialismo. O princípio do essencialismo é também o minimalismo. Ou seja, eu estou filosófico igual você provocou aqui. Qual é a ideia? A ideia é você fazer menos com mais produtividade. E aí o princípio é da economia de energia, como eu disse aqui. Então, imagina um círculo com uma atividade ou com o seu potencial energético, que pode ser sua saúde emocional, que pode ser sua saúde financeira, que pode ser seus relacionamentos familiares, que pode ser sua própria profissão, etc. Então, no centro você tem essa matriz energética, vamos dizer assim. E você dispensa energia para um monte de atividades, para um monte de coisa. Imagina a sua saúde emocional dispensando energia para um monte de coisas. Qual o princípio do essencialismo ou do minimalismo? É o princípio de você estabelecer foco, prioridades. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Do que eu tenho, das responsabilidades que eu tenho que fazer. Que dependem de mim e só de mim. E então eu aloco energia para começar e terminar aquilo ali. Quando eu falei aqui sobre a gente ter muita iniciativa e pouca acabativa, tem a ver com isso. Tem a ver com você começar inúmeros projetos. E quando você começa inúmeros projetos, obviamente o tempo vai ser menor para esses projetos. Se eu quero fazer 10 atividades, eu vou gastar mais tempo do que se eu elegesse 5 atividades para fazer. Porque eu tendo menos atividades para fazer, eu vou ter mais tempo para dedicar a cada uma delas. Ou talvez eu utilize o mesmo tempo e tenha mais tempo de sobra no final das contas, onde eu posso usar como tempo de descanso, como tempo de prazer e etc. A gente fala muito sobre tempo de qualidade, né? A partir das 5 linguagens do amor, etc. Eu preciso dedicar tempo de qualidade. Eu vejo meio assim atravessado essa questão do tempo de qualidade, porque tempo de quantidade também é muito importante. Só que para eu ter tempo em quantidade, eu preciso começar a estabelecer prioridades. Geralmente, quando a gente fala sobre ter tempo de qualidade, a gente fala, não, se esforça para encaixar no seu dia um tempo de qualidade com a sua esposa, com o seu esposo, um tempo de qualidade com os seus filhos, se esforça para encaixar, para você estar ali com ele. Mas será que só 5 minutos é suficiente para a necessidade emocional das minhas filhas, por exemplo? Será que quantidade não é importante? E aí eu começo a rever a minha agenda, começo a rever o meu tempo. Porque às vezes o tempo está passando muito rápido, porque a minha agenda está lotada de compromissos. E aí eu não dou tempo, não tenho tempo para as coisas. E aí começa, Luciana pode ajudar melhor a gente, começa então a entrar nos aspectos da ansiedade. Eu me torno ansioso porque eu tenho um monte de coisas para fazer, mas eu não dou conta, mas eu tenho que fazer. Eu fico deprimido porque eu não consegui realizar aquilo que eu tinha para fazer, e isso traz para mim um sentimento péssimo de não realização, de não ser esforçado, talvez de ser procrastinador, talvez de um monte de coisa. Isso traz para mim um sentimento de frustração porque, nossa, nada daquilo que eu começo eu termino. Mas será que se eu fizer só um exercício de reduzir o número de projetos na minha vida, e ter mais tempo para realizá-los com resultado, com qualidade, com sucesso, será que eu já não começo a eliminar esses sentimentos ruins que vão destruir minha saúde emocional? Então, mais uma vez, né, trazendo para Gálatas, quando Gálatas fala sobre aquelas qualidades da dimensão do desenvolvimento da minha vida espiritual, os frutos do Espírito, ele está falando sobre exercícios que eu preciso incorporar para me dar bem, no meu relacionamento comigo mesmo, no meu relacionamento com os outros e no meu relacionamento com a vida aí. Entenderam, gente? Sim, senhor. Entenderam mesmo? Tem mais uma, tem várias mãos levantadas ali, mas já tem uma aqui, eu vou pedir só para o senhor falar seu nome, tá? Se apresentar aí para as pessoas. Essa você responde. Eu sou só entrevistador, meu amigo. Bom dia, gente. Deus abençoe. Eu sou o Paulo. Prazer estar aqui com vocês.
Eu concluí um livro essa semana passada, do Andy Stanley. O nome do livro é Melhores Decisões, Menos Arrependimentos. Ele fala sobre 5 perguntas para ajudar a determinar o seu próximo passo. E aí, dentro da sua fala, e o Andy Stanley ele coloca 3 coisas importantes, né? Ele fala sobre compras desmedidas. Sobre? É porque está sem retorno aqui, aí a gente não ouve. Compras desmedidas, quando você compra aquilo que não precisa. Ele fala relacionamento, são os 3 Ds: compras desmedidas, relacionamentos destrutivos, que tem tudo a ver com o que você está falando, com o tempo e com hábitos, né? Enfim. E a outra é hábitos, com outro, aí não estou lembrado do D que ele coloca. Primeiro é compras desmedidas, relacionamentos destrutivos e hábitos, alguma coisa que eu não estou lembrado agora. Eu queria que você comentasse dentro disso que você falou, porque a gente às vezes tenta ocupar o nosso tempo com compras. A gente tenta ocupar o nosso tempo com relacionamentos e com hábitos que a gente que é o tema. Hábitos a gente está claro, não está, gente? O livro é Melhores Decisões... Menos arrependimento. Menos arrependimento. Melhores decisões, menos arrependimento. Decisões certas, né? Não, melhores decisões. Melhores decisões. Sobre compras. A gente precisa diferenciar, como eu disse aqui, desejo de necessidade. Eu preciso de uma TV... Seria bom se eu tivesse uma TV 70 polegadas na minha sala para ver a Copa do Mundo, né, de futebol feminino. Deus falou aí no coração aí? Testificou? Oh, Deus, o Senhor está revelando. Olha só. Mas eu preciso ter uma TV... Eu quero ter uma TV 70 polegadas na minha sala. Eu tenho hoje uma de 65, mas eu queria ter uma de 70, etc. Desejo, necessidade. Uma banda nacional, o Titãs, anos atrás, escreveu uma música falando sobre isso. Desejo, necessidade. Né? Necessidade e desejo. A gente precisa aprender a diferenciar isso, o que é desejo e o que é necessidade. Porque, às vezes, eu faço compras impulsivas por simples desejo e não por necessidade. Não vou falar de sapato, não vou falar de roupa, não vou falar de nada disso aqui. Estamos falando de compras. Mas, às vezes, você precisa fazer aquela pergunta: será que eu preciso de mais um se eu já não tenho tantos outros? Adolescente e a sua relação com o iPhone. Não é o problema lá em casa, graças a Deus, porque a gente conversou e conversa muito sobre isso, né? Mas o iPhone é um trem tentador, gente, porque no primeiro semestre sai o iPhone 13, no segundo semestre sai o iPhone 14, no outro semestre sai o iPhone 15, no outro sai o 16 e você naturalmente, eu preciso ter, para quê? Para me sentir realizado. Então, o sentimento de realização está não na sua essência de quem você é e do que você precisa ser, foco na sua missão e propósito de vida, mas no que você precisa adquirir para ser reconhecido socialmente e para ter reconhecimento próprio. Eu só tenho valor se eu estampo para todo mundo que eu tenho um iPhone, tarará. Não estou dizendo que você que tem o iPhone da última geração está errado não, tá? Estou dizendo isso não. Seria bom se você tivesse Samsung, mas tudo bem, você resolveu ter um iPhone. Então, compras, eu acho que entra nesse sentido de que você precisa diferenciar o que é desejo do que é necessidade. Porque, às vezes, você se esgota emocionalmente, se esgota financeiramente para pagar um iPhone em 24 vezes, que daqui a 6 meses ele já está desatualizado. Desejo, necessidade. Segundo aspecto, relacionamentos. E talvez isso seja mais pesado, porque aprender a dizer não e aprender a priorizar e aprender a estabelecer limites e aprender, inclusive, a eliminar determinadas situações nocivas na sua vida, inclua pessoas e relacionamentos que você precise eliminar da sua vida. Aí eu peguei pesado agora. Mas talvez o grande problema da não realização do propósito da sua vida sejam relacionamentos que você vem nutrindo ao longo da sua jornada. Talvez existem relacionamentos que são consumidores da sua energia. Com certeza cada um de nós já teve relacionamentos desse tipo assim.
Mais uma vez falando sobre a liderança de Jesus. Jesus teve entre os 12 ali, pessoas que consumiam ele em termos de saúde emocional. Ou será que quando Pedro fazia aqueles questionamentos dele, será que Jesus não se estressava bastante com aquilo ali? A ponto de Jesus um dia virar para Pedro e dizer, vai de retro, Satanás, né? Naquele momento em que Pedro questiona a própria missão de Jesus. Então vê como Pedro naquele momento está ocupando um papel de um relacionamento nocivo para a missão, o propósito de Jesus, porque na fala de Pedro é como se a missão, o propósito de Jesus fosse distanciado. Jesus, então, certo do seu propósito, ele se volta para Pedro e diz lá, não é você que vai atrapalhar a minha missão e o propósito, eu vim aqui para isso. Então, às vezes, na nossa caminhada, a gente vai precisar se livrar de relacionamentos nocivos. Por quê? Porque eles talvez vão tirar a nossa energia emocional, vão testar a nossa capacidade de cristãos também, dos valores do reino em nós, ou então vão atrapalhar a nossa jornada, o nosso propósito de vida. Então, talvez precise eliminar, talvez precise aprender a estabelecer limites. Até aqui nós vamos na nossa relação, daqui para frente não vamos não, porque pode ser muito nocivo para mim também. Claro? Muito bem, a gente está com o tempo chegando ao final, então tem mais uma pergunta ali, tem mais uma lá no fundo, lá atrás. Não, só mais uma, por favor. Não, duas. Duas? Só uma coisa, quem não conseguir perguntar, depois pode cercar o Ailton ali e fazer a pergunta, tá? Bom dia, né? Parabéns pela palestra, muito boa. A gestão do tempo é um instrumento, né? E a gente vê milhares de livros no mundo inteiro discutindo isso, mas todos eles, em geral, não dão um propósito. Para o que você vai gerir o tempo, né? Você vai gerir o tempo e o mundo dá essa resposta, falando, você tem que conseguir sucesso, você tem que conseguir mais, você tem que construir algo enorme, gigantesco. E isso vai se tornando uma doença a ponto de, por exemplo, o Elon Musk falar que trabalha 100 horas por semana, porque, seja lá por quê. Qual é o propósito da gestão do tempo do ponto de vista do cristianismo, do ponto de vista do evangelho? Para o que nós devemos gerir o tempo? Essa seria a pergunta. Legal, obrigado pela pergunta, muito boa. Eu posso retomar o Salmo 90? O Salmo 90 diz, ensina-me a contar os dias para que eu viva com sabedoria. Nós cristãos, que já experimentamos a salvação e essa nova dimensão da realidade do reino em nossas vidas, nós temos um propósito muito bem definido. Viver, Efésios capítulo 1, os primeiros versos lá. Viver para a glória de Deus. Minha vida, então, precisa expressar o que significa a vida de Jesus em mim. Está claro? Eu podia pôr um ponto final e parar aqui com essa resposta, eu acho que a gente já teria noção disso. Mas, às vezes, a gente começa a estabelecer planos muito altos para nós. E talvez a frustração seja nisso. Então, como começar a gerenciar bem o tempo? Daí eu queria recomendar os livros do Simon Sinek, que além de ser um cristão, traz para nós perguntas como essa. O primeiro livro dele é Encontre o seu porquê. Por que você está vivo? Por que você vive? Por que você está aqui? Qual a razão da sua existência? E do ponto de vista da fé, a razão da nossa existência é servir para a glória de Deus. Servir para a glória de Deus com intencionalidade e excelência. Então, eu não preciso pensar planos altos, mas eu preciso talvez aprender a estabelecer planos simples, pequenos, para que a partir da vitória, da excelência, do resultado, nas pequenas coisas, a gente comece a pensar em coisas grandes. Talvez por isso a Bíblia também nos orienta a pensarmos em coisas muito próximas de nós, para depois pensarmos em coisas maiores. Pensarmos em planos simples, para depois pensarmos. Porque eu não vou ser vitorioso nas coisas maiores, se eu não for vitorioso nas coisas mais simples. Eu não vou, ou Deus não vai dispor nas minhas mãos coisas muito grandes, se nas pequenas eu não fui fiel. Então a Bíblia nos dá essa direção.
E do ponto de vista da fé, a gente consegue pensar a partir disso, então. Qual o propósito da minha vida? E o propósito da minha vida é a partir da minha relação com Deus. Claro? Obrigado. Muito bom. Oi, bom dia. Meu nome é Cláudia. O pastor Ailton falou muito bem essa questão da simplicidade e eu estava esperando essa fala. A pergunta do irmão ali foi bem propícia. Mas eu queria perguntar uma coisa até mais simples. Vocês acham que a gente consegue sozinho fazer essa dimensão do tempo? Todas as pessoas conseguem fazer isso sozinho, sem às vezes uma ajuda profissional? Precisa responder, gente? Talvez você tenha necessidade de ter alguém trabalhando isso com você. Para isso, hoje a gente tem... Você vai ter psicólogo para te ajudar nesse processo, você vai ter mentores para te ajudar nesse processo, você vai ter coaches para te ajudar nesse processo, você vai ter pastores interessados em te ensinar a gerir melhor a sua vida nesse processo, você vai ter o seu líder de pequeno grupo que pode te ajudar nesse processo, você vai ter talvez a pessoa que está convivendo com você no dia a dia e que já alertou você para essas necessidades. Se você tem dificuldade não apenas na gestão do tempo, mas em qualquer área da sua vida, é muito importante que o começo seja você reconhecer que tem uma dificuldade nessa área e buscar ajuda para isso. Buscar ajuda para isso. Então, além disso tudo, psicólogo, mentores, analistas, mentores, coach e tal, você tem uma literatura infinita aí, e não precisa ir... Aí a gente diferenciando literaturas, né? Mas você tem autores cristãos que hoje falam demais sobre isso. O pastor Craig Groeschel tem um livro que se chama Direção Divina, um livro da capa vermelha, a Direção Divina. Ele apresenta sete valores importantes ali para você estabelecer foco, disciplina e ter sucesso na realização dos seus projetos e enquanto vocação também. Então, fica, por exemplo, essa dica aqui. A gente tem um livro do pastor Craig Groeschel. Então, buscar ajuda, sim, é importantíssimo, porque às vezes nós, por conta própria, não sabemos nem como começar. Aliás, eu não sei nem como identificar se eu tenho uma área deficiente na minha vida e eu vou me achando a pessoa. O pior problema da vida de uma pessoa é superestimar-se. Às vezes a gente tem dois problemas, que é subestimar e superestimar. O superestimar me coloca num lugar onde, não, eu estou bem demais, eu não vejo nenhuma área na minha vida que eu preciso melhorar. E aquele que se subestima é aquele que nada nunca está bem também, né? Mas talvez você precise de pessoas, sim, para te colocar nesse caminho de descoberta e de ajuda e de construção. Para isso a gente tem inúmeras formas de ajuda, né? E o NAC, por exemplo, é uma dessas, nosso núcleo de atendimento aqui. Tem pessoas que podem te ajudar lá também, né? Show, obrigado, pastor Ailton. A gente vai terminar por aqui por conta do nosso tempo. Eu sei que você queria fazer mais pergunta, mas Ailton está aqui à disposição para você bater um papo com ele também depois. Que Deus te abençoe, que você use essa palavra. Vamos orar? Vamos orar. Tá. Que você use essa palavra no seu coração, na sua vida, lembrando que o Espírito Santo é quem nos ilumina. Quero fazer uma oração e só lembrar que tem um cafezinho ali para você se preparar para o culto, que começa daqui a pouco. E qual era a outra coisa, pastor? Que eu não ouvi? É isso mesmo. Pastor. Cafezinho, não se esqueça. Vamos orar, feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por estarmos em comunhão como igreja do Senhor, para cultuar ao Senhor, para louvar o seu nome, para aprender da sua palavra, de modo que seja possível todos os dias ficar um pouco mais parecidos com o Senhor. Nós pedimos para que, a partir desse momento que tivemos de aprendizado, o Senhor nos ajude a identificar o que precisamos melhorar e que o Senhor nos ajude a conduzir melhor o nosso tempo. Que o Senhor nos ajude a construir hábitos e rotinas que sejam saudáveis e que o Senhor nos ajude
ajude a gerir o nosso tempo para glorificar o nome do Senhor, para viver uma vida digna do seu evangelho, para que nós sejamos homens melhores, mulheres melhores, pais melhores, mães melhores, filhos melhores, profissionais melhores, tudo para a glória do seu nome. Que a nossa vida expresse quem o Senhor é e que a nossa vida testemunhe a grandeza do seu amor. Nós te rendemos graças em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima.